E aí, gente, tudo bem? O Santos enfrentou ontem o Atlético Mineiro e deu aquela empolgada. Eu arrisco a dizer que foi o melhor primeiro tempo do Santos no ano, tendo inclusive oportunidades de abrir o placar, duas oportunidades claríssimas de gol no primeiro tempo que foram desperdiçadas pelo Neymar. Hoje a gente vai falar sobre tudo que teve de positivo, porque teve bastante coisa interessante trazida pelo Vojvoda depois dessas 2 semanas de treino, mas a gente também tem que falar de alguns aspectos negativos que prejudicaram o Santos nesse jogo. Eu sou a Clay, jornalista, informação, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também e bora para o conteúdo do vídeo, começando pelo começo, tá? A gente tem que falar aqui sobre escalação. No sábado eu postei um vídeo aqui comentando uma das possíveis escalações, né, que a mídia santista estava dando para o jogo de ontem e eu errei duas posições, né? Uma delas foi a lateral direita, que eu coloquei o Mike, mas na verdade quem jogou foi o Igor Vinícius e isso se deu pelo fato de que o Mike ele teve um pequeno desconforto ao longo da semana, mas ficou à disposição para o jogo de domingo, tanto é que ele estava no banco. Porém, o Vojvoda achou melhor colocar o Igor Vinícius para jogar. E a outra posição foi justamente a zaga, tá? Ali a zaga pela direita. Tinha aquela dúvida se quem ia jogar era o Adonis Frias ou o Zé Ivaldo. O Adonis treinou com a equipe ao longo da semana e o Zé Ivaldo entrava também durante as atividades, então ficou com a dúvida de quem ia começar o jogo. O Vojvoda optou pelo Zé Ivaldo e a gente já vai falar dele aqui para já cortar esse assunto no começo, tá? Não quero ficar o vídeo todo falando mal do Zé Ivaldo, mas a gente precisa separar um espaço só para isso. O Zé Ivaldo não pode mais vestir a camisa do Santos, tá? Depois do que ele fez ontem, ele não pode mais vestir a camisa do Santos. E não é só pelo episódio de ontem, porque não é um episódio isolado. O Zé Ivaldo ele já mostrou algumas vezes ao longo da temporada bons momentos. Ele, inclusive, no jogo do primeiro turno contra o próprio Galo, ele faz uma boa partida lá na Vila Belmiro. Aparentemente é um jogo que ele gosta muito de jogar, muito por ter também jogado pelo Cruzeiro, então ele tem aquele gostinho de clássico. Só que ele perdeu a cabeça ontem. Ele caiu na pilha do Hulk de uma forma muito feia, tá? No jogo de ida, né, do primeiro turno, eles já tinham se estranhado, batido boca e tudo mais. E no jogo de ontem, ele fez duas faltas bobas em cima do Hulk, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso. E além disso, a gente pode ficar e procurar outras oportunidades de Zé Ivaldo tomando cartões bobos, sendo expulso de uma forma totalmente boba, como ele foi, acho que antes de ser afastado pelo Kleber, que ele atuou improvisado, é verdade, pela lateral direito, mas ele acabou sendo expulso também. Então, se tem uma coisa que Kleber Xavier fez de correto na sua passagem pelo Santos, foi ter afastado o Zé Ivaldo. A gente entende que pelo contexto do jogo do Fluminense, o Santos precisou reutilizá-lo, porque o Basso estava no DM ainda, voltando, né, de lesão. O Luizão, por conta da goleada do Vasco, que ele jogou muito mal, não tinha condições de jogar, e você não ia queimar um menino da base para colocar num jogo contra o Fluminense. Então, resgataram o Zé Ivaldo e ele faz uma partida interessante contra o Fluminense, só que ele não é um zagueiro confiável, ele é um zagueiro que a qualquer momento pode te prejudicar e te deixar com um a menos em campo, como ele fez ontem. E depois de falar do episódio Zé Ivaldo, a gente fala rapidamente sobre o episódio Gabriel Brazão. Tomou uma puta de uma joelhada na têmpora, né, na cabeça, subiu um galo enorme na hora. E eu não sei até que ponto eu acho que foi negligência médica da equipe do Santos ou não. Ele jurou pro médico que ele estava bem, que ele ia conseguir seguir na partida e seguiu, acho que por uns 8, 10 minutos e depois caiu em campo e saiu de ambulância, foi levado para o hospital para fazer exames e tudo mais. Então não sei até que ponto foi negligência ou foi respeito ao posicionamento do atleta. Afinal de contas, foi ele que tomou a pancada e ele deveria minimamente saber ali se ele seguiria bem ou não. Mas fica aquela sensação de que, pô, pela gravidade do Galo, e mesmo ele dizendo que conseguiria continuar na partida, deveriam ter tirado ele e colocado o Diógenes, que entrou muito bem. É muito bom saber que a gente tem goleiro reserva, se precisar utilizá-lo. Ele fez boas defesas e garantiu o empate do Santos na reta final do segundo tempo, quando o Galo tentou fazer uma espécie de amasso ali e ir para cima, mas o time do Atlético Mineiro, no geral, tirando o lance do gol, que foi um gol onde o Adonis Frias acabou de entrar, ele estava frio, ele desce para marcar o Hulk, que já estava sendo acompanhado pelo Juan Pérez, e nas costas dele, entre ele e o Igor Vinícius, abre-se um corredor para que o Igor Gomes entre e faça o gol. Então foi uma falha do Adonis Frias, mas não dá para colocar muito na dele, porque ele tinha acabado de entrar e estava acontecendo muita confusão no jogo pro lado do Santos, expulsão, a contusão do Gabriel Brazão. Então meio que não vamos queimar o cara ainda, mas ele já ficou com aquele cartão de visitas que não foi muito positivo. O Igor Gomes faz um gol e só. Esse foi realmente o único lance assim que o Galo teve no jogo para conseguir fazer um gol. O lance do gol deles foi, de fato, a única oportunidade claríssima que eles tiveram de gol, tirando, acho que uma bela defesa que o Diógenes fez no final, quando já estava 1-1. No resto, o Santos foi superior em tudo, tá? O Santos fez uma excelente partida e até a expulsão do Zé Ivaldo, ele era melhor em campo, tá? Eu tenho aqui algumas anotações de algumas coisas que eu gostei do jogo e que eu tinha comentado no vídeo da escalação. Eu comentei que eu gostaria muito
muito que o Vojvoda tivesse escalado o Santos da forma que escalou, né, do meio para frente. A escalação que eu dei foi a mesma que ele usou, mas que ele usasse o Vitor Hugo não como ponta, mas sim como um cara mais de meio campo mesmo. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Inclusive, tiveram alguns lances que quem caía mais para a ponta direita para ocupar aquele espaço era ou o Igor Vinícius fazendo a ultrapassagem no corredor ou o Lautaro, né? O Lautaro, inclusive, que também estreou e estreou de uma forma interessante. Ele não se mostrou, pelo menos não nesse primeiro jogo, um total bagre. Ele se mostrou um cara útil, que ajuda na marcação-pressão e que consegue até recuperar algumas bolas para deixar os companheiros em condições de marcar o gol, como foi, por exemplo, no lance em que ele pressiona o zagueiro Vitor Hugo, toma a bola, deixa o Neymar na cara do gol e o Neymar fura. Tá? Quem roubou o Neymar, por favor, devolva, porque nós estamos precisando. Tá? Porque nesse momento, o que a gente vê é o time do Santos que consegue melhorar e o Neymar simplesmente não acompanha. Aquele papo de que o Neymar joga mal porque o time do Santos está mal, ontem ele caiu por terra, porque ontem o time do Santos, de forma coletiva, jogou bem, mas o Neymar foi um dos piores em campo, se não o pior. Eu acho que ele e o Guilherme disputam ali para ver quem no ataque foi pior, porque ele realmente perdeu 2 chances claras de gol e não conseguiu produzir nada interessante do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista de marcação, a gente sabe que o Neymar ele não ajuda, né? E tá tudo bem, ele é o camisa 10, ele não precisa voltar para marcar, mas o diferencial dele, que seria o diferencial técnico, não está presente em campo. Ele não está conseguindo fazer diferença, e inclusive achei acertada quando o Vojvoda o sacou do time titular no segundo tempo, quando o Santos já estava com 1 a menos. Acho que ele, inclusive, deveria ter saído antes do Guilherme, por exemplo, porque o Guilherme ontem não estava bem ofensivamente, mas a gente sabe que ele ajuda a marcar, pelo menos. Mas, enfim, fiquei feliz que o Vojvoda o tirou, porque mostra que nós temos um técnico que não tem medo de tocar no Neymar. E isso é muito importante, porque se ele continuar jogando mal, e se o time, como um todo, evoluir na mão do Vojvoda, talvez nós tenhamos que ver o Neymar no banco, e não no banco como uma forma de desmerecê-lo, mas talvez até como uma forma de dar um chacoalhão nele para fazer ele entender que ele precisa voltar a jogar bola para ser titular no Santos. Mas enfim, de uma forma geral, eu gostei muito da postura do Santos, com uma marcação alta, preenchendo o meio campo. Esse preenchimento do meio de campo, ele é essencial. Por quê? Porque, primeiro, você tem mais homens entre o ataque do teu adversário e a zaga. Então, o Galo ontem, por exemplo, teve pouquíssimas oportunidades de finalizar no gol. O Brasão, inclusive, coitado, o destaque dele ficou pela contusão que ele sofreu e também pelo gol, que foi, como eu disse, a única oportunidade clara que o Galo teve no jogo. De resto, o Brasão, ele malemar precisou sujar o uniforme, porque o Galo, no primeiro tempo, principalmente, realmente não ameaçou. O Santos foi superior quase que os 45 minutos do primeiro tempo. Né? Gostei muito da marcação alta, gostei do preenchimento do meio campo. O Santos recuperava praticamente todas as segundas bolas. O Santos forçava muito o erro de passe do Atlético Mineiro. Então é um jogo definitivamente para se repetir. E o melhor, tudo isso fora de casa. Então o Santos não teve aquela postura reativa. O Santos também não necessariamente era propositivo o tempo inteiro, mas tinha uma marcação alta, tinha uma marcação muito pegada, tinha um meio de campo muito preenchido que ganhava praticamente todas as segundas bolas, tinha linhas muito compactas que impedia a progressão de lances do Atlético Mineiro, que impediu com que o Clube de Minas levasse perigo ao gol do Brasão. Então, de uma forma geral, foi uma boa partida do Santos. Acredito que, como disse na introdução, o melhor primeiro tempo do ano. Resta saber como que esse time vai jogar contra o São Paulo, por exemplo. O Igor Vinícius está suspenso, se eu não estiver muito enganada, vai jogar o Mike, provavelmente. O Zé Ivaldo está suspenso e eu espero não vê-lo mais com a camisa do Santos. Resta saber se vai jogar o Adonis ou o Alexis. Do meio, o meio campo, cara, eu gosto do meio campo. Nós ouvimos alguns comentários dos setoristas do Santos dizendo que Schmidt e Zé Rafael treinaram muito bem, de fato jogaram muito bem, tá? O Schmidt deu, inclusive, um passe que colocou o Neymar na cara do gol ali, em torno dos 5 minutos do primeiro tempo, um chute que ele finalizou de uma forma muito ruim, mas a gente não pode deixar esse lance passar batido, a gente não pode deixar de falar que nesse lance o Neymar sofreu um pênalti do Scarpa. Tá? Ele chuta a bola, o Everson está para fazer a defesa e antes mesmo que o Everson faça a defesa, o Scarpa chega dando um carrinho por trás no Neymar, na perna direita dele, dentro da área. Como o Neymar tinha acabado de cair por conta de uma torção no tornozelo, que ele até saiu para atendimento e depois voltou, eu acho que ninguém deu muito crédito para essa queda dele, porque pensaram que ele caiu praticamente sozinho. É por isso que a gente não vê os jogadores do Santos reclamar tanto, é por isso que a gente não vê ele próprio reclamando de uma forma acintuosa com o árbitro. Só que, por exemplo, a reação do Everson indo para cima do juiz mostra que os caras do Atlético Mineiro ficaram, com isso aqui na mão, tá? Porque eles sabiam que era um lance que poderia sim resultar em pênalti, que foi pênalti
e foi uma vergonha o árbitro de campo não ter marcado, e mais ainda foi uma vergonha o VAR não ter chamado. Justo o VAR, que tem tantas imagens de tantos ângulos diferentes, aquele lance não poderia ter passado batido. Acho, inclusive, que esse foi um pênalti muito mais acentuoso do que o pênalti do segundo tempo em cima do Tiquinho, que também aconteceu, só que, na minha opinião, esse pênalti em cima do Neymar, ele é escancarado, muito mais do que o pênalti do segundo tempo. Mas, enfim, entre erros de arbitragem, entre erros individuais de Zé Ivaldo, uma má atuação do Neymar, que perdeu 2 gols na cara, o Santos ainda assim conseguiu se sobressair, conseguiu fazer um primeiro tempo de empolgar o seu torcedor, de realmente acreditar e ter a mínima esperança de que dias melhores virão e que a gente precisa só terminar de fazer alguns ajustes de peças e principalmente do último terço de campo, melhorar a finalização e conseguir fazer gols, né? Porque é isso que realmente ganha campeonato. Não adianta você ter uma defesa sólida do meio campo muito bom se o teu ataque não produz, e é isso que o Vojvoda precisa arrumar para que o Santos progrida na temporada. O próximo jogo será contra o São Paulo dentro da Vila Belmiro, vai ser um jogo duríssimo, não só pelo fato de que é um clássico, mas pelo fato de que o São Paulo vem muito bem, desde a chegada do Crespo, o São Paulo evoluiu muito o seu jeito de jogar, né? O Zubeldia realmente foi um atraso para aquele time, o Crespo muda a forma do São Paulo jogar, o São Paulo volta a ser um time que realmente fica difícil de bater, é um time que está performando lá entre os primeiros colocados da tabela, que está jogando Libertadores, e eu acho que o jogo da Libertadores do meio de semana não vai ser um agravante para que o São Paulo jogue menos no final de semana. Tá? Eu acho que eles vão jogar a Libertadores e vão vir com a faca nos dentes para pontuar, pelo menos, fora de casa contra o Santos. Então vai ser um jogo duríssimo, mas depois disso a gente vai ter uma sequência interessante. A gente vai ter Bragantino fora e Grêmio em casa. São 2 jogos que, na minha opinião, são 6 pontos, visto o mau momento do Bragantino e visto que o Grêmio também está num momento bem ruim de tabela. Então, uma sequência difícil para o Santos, mas uma sequência onde pontuar é possível, ainda mais depois dessa amostragem que o Vojvoda deu para nós nesse primeiro tempo aí contra o Atlético Mineiro, fechou? Deixe sua opinião nos comentários, fala para mim o que você achou do jogo, se você gostou da postura do time, se você tem alguma coisa a apontar, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!